Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula de número 19. Perceba, você está caminhando rumo a um nível elevadíssimo de espanhol. Dessa vez a gente está falando sobre um tema muito relevante também. Por quê? Porque a gente utiliza demais o verbo ser e o verbo estar, seja ele no presente, como a gente já observou, como também no passado e no futuro. Hoje a gente vai falar desses verbos no passado. Vamos então começar com o verbo ser no pretérito imperfecto. A gente está utilizando o pretérito imperfecto aqui com a nomenclatura, mas o que é importante você saber é que o pretérito perfeito é algo que é uma ação que aconteceu no passado e que ela teve uma certa duração. Então, quando, por exemplo, eu digo yo era amigo de Juan, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos o ellas eram, ok? Então, o que acontece com esse verbo ser aqui no pretérito imperfeito? Ele teve uma certa duração, tá? Ele não teve um prazo de duração. Porém, ele representa também que a gente não é mais. Yo era futebolista, yo era. Então, ó, passei um tempo sendo futebolista e não sou mais, ok? Então, verbo ser no passado. Ainda no passado, porém, o pretérito indefinido, ele é utilizado quando a gente marca um período, a gente usa um período, a gente diz quando aconteceu, já é diferente, tá? Então a gente não diz diretamente, eu fui jovem. Você vai dizer, vai utilizar um advérbio de tempo, como aqueles que a gente já conheceu, ayer, anteayer, hoy, manhã não pode ser que é futuro, né? Mas ayer, eu fui muito triste. Olha só, ontem eu fui uma pessoa muito triste. Ontem, já disse o período de tempo. Então, eu fui, tu fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Dá mais um exemplo agora com ellos aqui, com essa pessoa do plural. Nosotros, vamos como nosotros. Nosotros fuimos personas muy inteligentes quando éramos jóvenes. Perceba que eu utilizei os dois tempos e eu utilizei o fuimos aqui e dei aquela ideia do tempo. Quando foi que a gente foi inteligente? Quando nós outros éramos jóvenes. Perceba, a gente sempre tem uma marcação temporal. A gente está dizendo quando foi, tá? A gente vai utilizar advérbio de tempo, locuções adverbiais. Veja quanta nomenclatura gramatical, só para dizer que você precisa dizer quando aconteceu, quando se trata do pretérito indefinido. Então, ó, yo era um jovem hermoso. Eu era. Precisa que eu não precisei dizer quando. Mas quando eu digo, yo fui um jovem hermoso em 1972, eu disse quando foi. Ou, yo fui un jugador de ajedrez muy bueno el año pasado. Ó, eu disse quando foi. Tá bom que eu fui bom. Espero que vocês tenham aprendido. Eu quero colocar dois aqui. No primeiro, eu quero que você pense no pretérito imperfeito e complete a seguinte frase. Yo, um gran futebolista. Perceba, pretérito imperfeito. Então, yo era um gran futebolista. E agora um exemplo parecido com ele. Ele, um gran futebolista en el 1952. Ele foi um gran futebolista en el 1952. Espero que vocês tenham entendido. Até a aula. Nos vemos.